Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer. A gente ficou um tempo sem gravar. Tempão. O Robin acabou de falar que é o 6º episódio do ano e a gente está em novembro. Então, é um absurdo isso. A gente vai melhorar isso pro ano que vem, mas eu acho que nem tudo é ruim. Acho que a gente tem um caminho muito legal que a gente desenvolveu, que o Robin desenvolveu. E eu acho que hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre isso. O tema do programa de hoje já traz um pouco sobre isso e do jeito que a gente vai fazer, né? E o foco do que a gente vai fazer no CBO. Eu tô bem comprado, eu acho que talvez seja a primeira vez que a gente tem um formato legal, com tudo ajustado, com tudo feito de um jeito muito coerente, muito focado na entrega para que as pessoas percebam por elas mesmas tudo isso que a gente fala de um jeito muito leve, muito prático. E eu acho que tá tudo muito ajustadinho e eu acho que agora a gente tem um caminho legal. Então, Carita, conta um pouco pra gente disso tudo e vamos começar a falar sobre produtividade calma. Isso. Eu acho que é começar com isso, né? Produtividade calma. Cara, para mim é muito legal esse nome porque ele parece um negócio meio antagônico, assim, né? Tipo, um negócio... Puta, as pessoas meio que dá um nó na cabeça das pessoas, assim, como produtividade e calma em paralelo, né? Como que eu posso ser produtivo e calmo ao mesmo tempo? Porque direto as pessoas associam produtividade com estresse, com pressão, com acelerada, com cobrança, e isso tudo interno, né? E aí você tem a calma, né? Que é o oposto disso tudo. Então, essa ideia de produtividade calma é o que está guiando muito a gente nesse momento, né? E, inclusive, eu desenvolvi um workshop especificamente sobre isso, né? Sobre produtividade calma. E quem quiser participar desse workshop, ele de tempos em tempos eu faço ele online. Na verdade, essa é a ideia, porque hoje, inclusive, foi a primeira vez que eu fiz para um grupo nesse formato, né? Na verdade, nessa evolução final desse formato. E foi muito legal, foi muito legal. É um workshop que eu já fiz em outros formatos semelhantes algumas vezes. Cara, assim, são 10 anos que eu tô trabalhando com isso, mais de 10 anos que eu tô trabalhando com isso tudo, né? E eu e você, a gente tá o quê? Uns 7 anos juntos fazendo isso? Cara, eu acho que já vão para 8 anos. Então, acho que é isso, né? 7, 8 anos. E assim, a gente sempre teve insights de como evoluir, como falar, como explicar o que a gente realmente quer dizer, né? E às vezes a gente fala direto o que a gente quer dizer e fica meio... As pessoas às vezes não entendem qual a profundidade que a gente quer passar, né? Então fica meio que um elo perdido ali. E esse workshop de produtividade calma, ele é meio que, para mim, é esse elo. Porque como que eu enxerguei as coisas? Primeiro a gente tem que mostrar que existe uma maneira completamente diferente de viver, de trabalhar, de operar, né? A gente tem que mostrar que existe uma maneira diferente de operar. E aí, depois que a gente mostra, putz, tem um jeito completamente diferente de operar que provavelmente você não sabe, que tá invisível para você. E por isso que produtividade calma não faz sentido para você. Mas depois que você mostra para a pessoa, cara, existe essa outra maneira de trabalhar, existe essa outra maneira de operar, aí vira um negócio de, tipo, beleza, como que eu vivo dessa forma? Como que eu opero dessa forma? Como que eu trabalho dessa forma? E aí que entra muito do nosso trabalho, né? Então, o workshop do Produtividade Calma é isso. É mostrar, que nem a gente vai tentar um pouco aqui, né, falar um pouco sobre produtividade calma, mas é mostrar que existe uma maneira de trabalhar que é a produtividade calma, que você provavelmente desconhece, você que está ouvindo.
Eu não sei o que te vem sobre isso, cara. Enquanto você foi falando, vieram várias coisas e eu não vou nem entrar no mérito do workshop, porque eu acho que você já falou muito bem, e depois no final a gente deixa aí o contato e para que quem tiver interesse participar e tal. Mas eu quero falar especificamente sobre produtividade calma, porque de fato é um nome antagônico. E aí falando sobre mim, Tiago, antes de começar a sacar as coisas do que a gente conversa aqui, né? Produtividade para mim sempre teve uma conotação de intensidade, correria, um foco totalmente orientado ao trabalho, o trabalho como prioridade total na minha vida, para que eu consiga fazer tudo o que é preciso fazer, porque eu sempre tive uma noção de que existe muito mais coisa a ser feito do que de fato tem, por mais que tenha muita coisa. Mas a noção de coisas a fazer sempre foi maior do que a quantidade de coisas a fazer. Então, como eu sempre tive muita coisa para fazer, imagine o tamanho da noção de coisas para fazer, que era exponencialmente maior do que o que de fato tinha de coisas. Então, a noção de produtividade para mim, ela sempre veio muito associada com uma ideia quase sacrificial. Então, para ser produtivo, eu precisava de alguma forma ter uma metodologia, um clique que me fizesse deletar a minha vida pessoal ou qualquer outra coisa para que eu pudesse ficar completamente submerso no trabalho e devotar toda a minha energia e vida e saúde mental ao trabalho, né? E eu operei dessa forma por muito tempo. Muito tempo. E aí, como eu sou publicitário e tal, eu não consigo dizer o quanto era uma necessidade real viradas de madrugada na agência e o quanto eu inventei que era necessário viradas de madrugada na agência para justificar essa sina autoproclamada de que produtividade só existia com muito sacrifício, né? E, cara, foi assim, talvez a maior parte da minha vida profissional, porque eu tive que começar a trabalhar muito cedo, então acho que a maior parte da minha vida profissional foi essa. Claro que na publicidade existe muito disso, né? Existia mais, hoje em dia é um pouco menos, mas de você virar a madrugada e tal, é quase que um ritual. Mas se eu parar para lembrar com honestidade, muito disso vinha de mim mesmo. Com toda certeza, assim, e com toda honestidade, né? E quando a gente começou a conversar, e quando eu comecei a realizar como a minha mente funciona, e como, a partir do funcionamento da mente, da forma que era, né? Dentro de um cenário onde eu desconhecia a mecânica da mente, toda a minha vida acompanha a forma que eu experiencio o mundo e a forma que eu tenho como uma crença de que era de como as coisas funcionavam. Aí a gente começou a conversar e eu realizei como a mente funciona, que a gente já falou sobre isso algumas dezenas de vezes. E aí, nesse momento, a partir desse ponto onde você realiza a mecânica da mente, por mecânica é o que vem antes de como eu penso, é o que vem antes de como eu sinto, é o que vem antes do que eu penso, é o que vem antes do que eu sinto, automaticamente passa a existir um rewind, assim, um rewriting, né? Tipo, um reset, assim, da forma que a gente sente e percebe o mundo. Então, naturalmente, algumas coisas que eram verdades absolutas, elas começam a meio que ruir. Fala, cara, será que eu preciso sofrer toda hora? Será que precisa ser caótico toda hora para que eu seja produtivo? E aí, pela minha própria experiência, eu fui vendo que não. E aí as coisas começam a ir para um lugar de muito mais produtividade, com muita calma. Só que eu também, é um ponto pacífico,
que talvez chegar nisso sozinho por conta do caos da vida e por conta de como a gente comprou a ideia de como produtividade funciona como uma sina autoproclamada, né? Não existe nenhum culpado externo. Nós mesmos compramos uma ideia e a gente age desse jeito. É muito difícil, talvez, você chegar nisso sozinho, né? E a gente tem um ao outro, a gente conversa, tipo, o Robin traz pra mim coisas, eu trago pro Robin coisas, e a gente aponta pra coisas que às vezes a gente sozinho não enxerga. Então, esse programa, de tudo que a gente conversou, ele tem uma forma muito direta, afiada, prática e rápida, e que consegue com muita profundidade, mas sem exagero, nem nada sobra e nada falta, na quantidade certa, para que a pessoa com pouco tempo quantitativo, mas muito tempo qualitativo, quando ela se permite a isso, que ela comece a sacar umas coisas que sozinha às vezes a gente não consegue, né? Então, eu acho que de fato o modelo é incrível, até porque você já roda isso há 2, 3 anos aí. Ah, você tá falando agora do Mind Spa. Eu juntei tudo. Eu juntei tudo. E eu acho que o modelo é incrível de como a gente achou isso, de como você construiu isso para que as pessoas saquem isso por elas mesmas. E eu acho que é algo tão enorme, e eu não tô sendo vendedor aqui. Eu tô falando de uma experiência de vida particular, assim, minha, de uma vivência minha. É uma parada tão enorme e tão transformadora que o tempo que a gente investe para começar a agir desse lugar, cara, é nada, assim. É nada para um efeito colateral maravilhoso, sabe? Sei que eu sou suspeito, mas eu acho que é mais ou menos isso que eu tava pensando. Não, e assim, até porque isso encaixa muito nisso que eu tava falando, né? Tem essa parte da gente mostrar que existe uma maneira diferente de operar. E através desse mostrar, com sorte, a gente tem um insight, a gente saca. Porra, existe uma maneira completamente diferente de operar. E a gente quer começar a operar desse lugar, né? Só que a gente está tão habituado a operar de uma maneira que é uma produtividade estressante, uma produtividade com ansiedade, uma produtividade com estresse, que a gente acaba, às vezes, escorregando de volta para isso. E para mim, a realização esse a mais. Então, eu só te mostrar e você ter insight, dependendo da força desse insight, pode ser o suficiente. Mas, e aí eu pego a minha própria experiência, né? Eu tive insights muito interessantes, mas tem também o lance de pequenos insights o tempo todo e a realização, né? É que você tornar aquele insight real. Você tornar aquele... É como se fosse uma prática, é como se fosse um sistema de prática. É um sistema de você praticar isso. É um sistema de realização. O Mind Spa, no final das contas, é um sistema de realização. E como é que ele funciona? Por que ele, assim, depois de anos a gente explorando todas essas coisas, a gente chegou num negócio tão legal, que a gente sabe que não é para todo mundo. Mas para quem isso é explosivo, é muito louco isso, né? É que com reflexões semanais, você vai tendo esses micro insights e essas micro realizações que vão se potencializando. E é um programa que a gente fala que é 1 ano, não é tipo sobre informação, não é sobre mais conteúdo, não é sobre viver essa produtividade calma e ter essa lembrança constantemente e perceber constantemente que existe essa maneira diferente de operar e ser lembrado disso, né? E é como você falou, tipo, as pessoas falam, pô, tá, mas vai demorar 1 ano para eu passar por isso. Assim,
Eu vou ter que parar e refletir sobre isso toda semana? Sim. Mas o que você vai ganhar em troca? Imagina hoje, ouvindo o conceito produtividade calma. Agora lembra de uma vez que você já operou dessa forma. Que você já operou numa produtividade calma, onde você teve clareza, onde você teve simplicidade, onde você teve leveza, onde tudo foi fácil. Cara, não vale a pena? Não vale a pena andar nessa direção? E assim, para mim vale muito. E para algumas pessoas vai valer muito. E para algumas não, e tudo bem. A gente, assim, nosso papel aqui, quanto mais eu vejo isso, mais eu percebo que nosso papel não é aqui ficar tentando convencer ninguém de nada. Mas tem muita gente que tá esperando isso. Que tá buscando isso de uma certa forma. Que anseia por isso e não sabe onde encontrar, não sabe nem ao que... Porque não tem, você vai pro mundo hoje em dia, cara, e eu acho que é isso. Você vai, puta, em meia hora eu quero transformar, eu quero ter, né, até brinquei no workshop que eu tava falando hoje, não é sobre informação, porque informação todo mundo tem, mas todo mundo vendendo informação. Então, cara, se eu chegar pra você e falar assim, cara, eu vou te dar um curso de como ter barriga tanquinho. Cara, todo mundo sabe como ter barriga tanquinho, não é segredo. Não é segredo pra ninguém. Você vai lá, você come direito, você vai pra academia e beleza, acabou. Mas todo mundo sabe, todo mundo quer, mas ninguém quer put in the time, né? Ninguém quer praticar, ninguém quer ter o esforço. E tudo bem, também. Ninguém precisa de barriga tanquinho, ou ninguém quer. E a mesma coisa para produtividade calma, cara. Tá disponível para todo mundo. Só que eu acho que diferente, as pessoas ainda não percebem que existe essa possibilidade. Elas vivem assim sem perceber e não percebem que podem viver mais dessa forma. Eu acho que talvez essa seja a diferença. Porque depois que você percebe que dá para viver dessa forma, por que você não viveria dessa forma, né? Por que você não viveria desse jeito? Eu acho que tem isso. As pessoas não sabem que dá para viver desse jeito. Eu acho que a gente tá num momento, e eu tenho visto assim, e outro dia a gente até comentou sobre isso. De todo mundo que trabalha comigo hoje, deve ter, e é bastante gente assim, direta e indiretamente, deve ter uma ou duas pessoas que não usam algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo. E eu tô falando de, sei lá, uma amostra de 40, 50 pessoas, né? Deve ter duas que não usam algum tipo de ansiolítico ou antidepressivo. E isso é enorme mesmo. Mas então você está dizendo que eu consigo lidar com absolutamente toda a situação caótica do meu trabalho com menos ansiedade ou sem ansiedade nenhuma? Sim. É exatamente sobre isso. E parece milagroso mesmo, e é por isso que a gente sempre teve muita cautela, e é por isso que a gente fala que não é uma prática, não é uma técnica, não é um método passo a passo que você vai fazer e as coisas vão acontecer, não, tudo é baseado em insight, e o que a gente pode fazer é ir conduzindo e ajudando e apontando para algumas coisas, para que esses insights aconteçam em você. E aí, trazendo um outro ponto, que eu acho que é interessante falar eu acho que é interessante falar. O nome do nosso programa, da nossa empresa, do nosso podcast é Chief Buddha Officer, né? E a gente, por décadas, eu do meu jeito e o Robin do jeito dele, e há quase uma década a gente juntos fazendo isso acontecer, a gente estuda absolutamente todas as linhas filosóficas e meditativas cara, tudo, absolutamente tudo. Coisas que existem há milênios e que a ciência hoje reconhece a importância disso, e
e a importância disso para estudos de consciência e tudo mais, que nem vem ao caso aqui, mas principalmente técnicas meditativas, contemplativas, que são, por conta do nosso lifestyle, distantes da realidade do Ocidente. Não porque o ocidental é diferente do oriental, mas porque nossas vidas acontecem de uma maneira diferente por N motivos que também não vou comentar aqui e não vem ao caso. E tudo que a gente faz no CBO e tudo que a gente construiu nesse programa é uma síntese, do sumo, da substância, do foco, do core, do núcleo, das práticas que na nossa experiência são as mais relevantes para que a gente obtenha insights e por nós mesmos comece a compreender e a realizar com profundidade como é a mecânica da nossa mente, como a nossa mente funciona. E a gente sintetizou isso na menor pílula possível para que com o menor tempo possível, mas sempre visando uma qualidade de tempo muito grande, mas que com a menor quantidade de tempo possível, haja um espaço como um oásis para que a pessoa, através da nossa orientação, do que a gente aponta, possa por ela mesma ter insights que vão naturalmente colocar essa pessoa num espaço onde ela produza com absoluta calma, né? Eu acho que de fato é isso, a gente sintetizou mesmo, é um processo alquímico para que a gente conseguisse chegar nesse sumo, nesse núcleo, nessa essência, nesse elixir dessa, entre aspas, prática, visando esses insights. Eu acho que a gente chegou num modelo muito, muito interessante, muito efetivo, que mesmo assim não é para todo mundo, porque dadas as formas que a gente vive aqui no Ocidente, nem todo mundo vai sentir interesse por isso, e tá tudo bem. E tá tudo bem, e nem todo mundo vai se dispor a isso, e tá tudo bem, mesmo sendo uma coisa muito pequena e muito prática. E é como é, né, cara? Eu acho que é totalmente isso. Porque é um processo muito individual, né? É você ter o insight, ter essa realização, ter essa percepção cada vez maior. Mas para isso você tem que estar disposto também, né? De novo, qualquer um consegue ter uma barriga tanquinha. Mas quem está disposto? Tem gente que tá, tem gente que não tá. Então, se a pessoa, para ela, a barriga tanquinha... E tem gente que barriga tanquinha é consequência de uma vida que ela ama viver. Exato. E tudo bem. E agora imagina tudo ser consequência, toda a produtividade ser uma consequência de uma vida que você ama viver. E que a partir desse objeto de busca que é a produtividade calma, cara, toda a sua vida vai girando em torno dessa calma. E aí você vai trazendo produtividade, que é um efeito colateral natural. E aí você vai estar trazendo criatividade, que é um efeito colateral natural. E aí você está trazendo, o que mais, cara? Não tô lembrando. Conexão, você está trazendo inteligência, paz, se expressar paciência, melhor, clareza, simplicidade, leveza. Exato, cara. Produtividade é a ponta do iceberg. É para onde a gente está olhando nesse momento que é possível e que é uma coisa que parece muito distante, né? Mas é possível. Cara, eu sou um dos exemplos vivos disso. Você provavelmente é outro. E a gente conhece um monte de gente que já fez 500 trampos com a gente que também conseguem viver desse espaço hoje. Mas a produtividade é a primeira página. É o começo, né? Enfim, a gente tem vários efeitos colaterais incríveis e legais, né? E efeitos colaterais no melhor sentido possível, né? Eu acho que é isso.
Que no final das contas, todo mundo quer leveza, calma, paz e felicidade. Né? Felicidade, é isso. É isso que as pessoas querem. Com a ilusão de que elas vão conseguir isso através de um monte de conquista. Exato. Então, o que a gente fala? Beleza, tem os dois. Tem os dois. E talvez produtividade seja uma boa síntese para isso. Exato. Porque a produtividade é o que a gente acha que a gente quer. E o que a gente acha que precisa. E legal, e você pode ter, você pode ser. E a calma é o que a gente realmente deseja internamente. Então por que não ter os dois? E a gente está aqui para mostrar que é completamente possível, né? E que é o jeito que a gente gosta de viver. E que eu acho que, puta, se o mundo vivesse dessa forma, seria maravilhoso. Boa parte cara, mas assim, é um negócio louco, porque são 10 anos, eu tava pensando sobre isso, são mais de 10 anos, onde, tipo, eu e você, né, a gente finalmente, olha para um modelo e a gente fala, meu, temos. É isso. Temos. Se você quer entender o que é produtividade calma, entender que existe uma maneira diferente de operar, que é a produtividade calma, a gente tem um workshop só para isso. E a gente oferece ele de graça online de tempos em tempos. Esse é o meu plano. Para mostrar que dá para funcionar. E vamos provavelmente deixar um e-mail, né? Provavelmente você vai encontrar isso em produtividadecalma.com. .com.br. A gente já tem até esses domínios. Então, se você entrar em produtividadecalma.com.br, você provavelmente vai ter alguma coisa lá. Cara, e aí, como viver assim, né? E aí a gente tem o Mindspy, uma das maneiras, mas a gente faz isso com empresas de outras maneiras. A gente faz trabalho individual com as pessoas também. Tem gente que passa anos comigo, vivendo cada vez mais dessa forma, cada vez mais leve, cada vez... Mas, assim, entender que isso é uma possibilidade, enxergar essa possibilidade é o primeiro passo. Então, se você está interessado em saber mais, produtividadecalma.com ou produtividadecalma.com.br. Vê o que você tá afim nesse dia. Hoje eu tô com uma personalidade mais .com. Não, hoje eu tô global. Não, hoje eu tô mais brasileiro, então é .com.br. É isso. É isso. Eu acho que a gente falou bastante, talvez não tenha sido grandes insights, mas para esses grandes insights existe esse workshop. Eu gostei bastante. Eu tive vários aqui. Então, gente, eu acho que por hoje é isso. Produtividadecalma.com, produtividadecalma.com.br. E a gente vai focar muito nisso daqui para frente, tá? Mas eu acho que vai ser bem legal. Vai ser bem legal porque a direção tá muito clara para nós. E eu acho que isso é o principal. E é isso. Beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.